falar, vamos falar um pouco sobre reações adversas e efeitos colaterais do uso de anti-inflamatórios não esteroidais. É uma classe de medicamentos extremamente importante de ser discutida, porque a gente tem fácil acesso a esse medicamento, a esses medicamentos. Nós estamos acostumados desde criança, quando tem uma dor muscular, tem um inchaço, a gente já vai à farmácia e compra esses medicamentos do histórico da própria família. Né? A gente está acostumado a usar um paracetamol, dipirona, a gente vai e se automedica. Entretanto, tem efeitos colaterais e reações adversas extremamente importantes e significativas do uso desse grupo de medicamentos. Projeções do ano de 2015 apontam uma comercialização de aproximadamente 3,5 bilhões de caixas de medicamentos, isso medicamentos de maneira geral. E aproximadamente 0,5% da população assume fazer o uso de anti-inflamatórios não esteroidais de forma autônoma, sem a prescrição médica. Pode até parecer um número pequeno, 0,5%, mas isso é um número subestimado, porque quando você pergunta a uma pessoa se ela faz o uso de uma medicação por conta própria, ela não tem esse intuito de responder sim, faço. Então, se nesse questionamento direto 0,5% da população já assume fazer o uso, esse número é bem maior. E existem efeitos colaterais e reações diversas muito sérios. É sobre isso que a gente vai falar um pouco. Pensando nessas respostas, a gente precisa, primeiro, dividir quais são esses efeitos colaterais a curto prazo e em decorrência do uso crônico. A curto prazo, a gente tem esse uso muito associado ou a uma dor muscular, ou a um inchaço, às vezes para combater a febre. E esse uso a curto prazo, as reações adversas são decorrentes basicamente de um desconforto gastrointestinal. Aquela pirose, às vezes aquela azia, aquela sensação de queimação que muitas pessoas sentem a fazer o uso desses anti-inflamatórios. Quais seriam? A gente está falando de ibuprofeno, de diclofenaco, que são de naproxeno, que são esses medicamentos que a população conhece de uma maneira mais melhor. E vão sentir esse desconforto gastrointestinal porque compromete o mecanismo fisiológico de proteção que o nosso estômago tem. A gente produz muco para proteger da ação do ácido clorídrico que é produzido e até mesmo a diminuição da produção do ácido. Isso é um mecanismo fisiológico que o nosso corpo já faz, uma questão de equilíbrio, de homeostasia, mas o uso desses medicamentos interfere diretamente e podem descompensar essa proteção que o nosso organismo já faz. Isso no uso agudo, uma semana que você faz, as pessoas que já têm a propensão, às vezes já têm uma úlcera, elas sentem que são mais propícias a desenvolver esses sintomas. Algumas outras respostas desse uso rápido, pode ser respostas alérgicas. Então, a pessoa sente uma coceira, às vezes uma dor de cabeça, que são respostas mais inespecíficas. Agora, o grande problema é do uso crônico, aquela pessoa que está acostumada toda semana fazer o uso desse medicamento. Ela sente qualquer desconforto, já vai e toma ali um paracetamol ou um ibuprofeno. E aí sim a gente tem que prestar atenção, porque a gente tem efeitos crônicos relacionados a basicamente 4 fatores. O primeiro é a intensificação desses efeitos gastrointestinais. Então, a pessoa vai começar de um desconforto a vir desenvolver uma úlcera. Essa úlcera pode infeccionar e, no uso crônico, pode até vir a desenvolver um câncer em decorrência dessa lesão aberta que não é tratada. Além disso, a gente tem os problemas renais. Então, aqueles pacientes que têm um comprometimento renal, eles têm que fazer uso com extrema cautela. Por quê? Porque ele vai diminuir a efetividade da filtração que acontece nos rins. Então, o rim já está comprometido e o uso dessas substâncias vai alterar toda a cadeia que a gente tem do ponto de vista fisiológico, que vai tentar compensar essa falta de atividade dos rins. Os anti-inflamatórios não esteroidais vão estar atuando, inibindo essa compensação fisiológica. Então, aquelas pessoas que têm um comprometimento renal precisam de tomar muito cuidado e fazer o uso desses medicamentos quando realmente é necessário e só com orientação médica. Um outro efeito importante são as alterações hemodinâmicas, ou seja, no sangue. Podem ocorrer formações de pequenos trombos. A coagulação do sangue ela é alterada. Uma utilização muito comum é o uso do AS em baixas doses para aquelas pessoas que têm pressão alta para evitar infarto.
ou obstruções de uma maneira geral aí dos vasos sanguíneos. Em baixas doses isso funciona, mas se a gente fizer o uso em altas doses, principalmente de algumas classes de anti-inflamatório, a gente vai ter uma predisposição muito grande para a formação desses trombos e podendo, né, proporcionar algumas áreas de entupimento no coração, no cérebro, podendo gerar aí doenças muito sérias e com uma complicação grave para o paciente ou a pessoa que está fazendo uso desses anti-inflamatórios. Além disso, a gente tem a complicação da asma. Esses anti-inflamatórios eles vão alterar todo o equilíbrio que a gente tem com relação a essa dilatação e contração dos brônquios, favorecendo maior a contração dos brônquios. Então, aqueles indivíduos asmáticos que têm problemas nas vias aéreas superiores podem exacerbar esse problema. Então, também é muito comum essa asma medicamentosa causada principalmente pelo uso da aspirina. Muitas pessoas usam aspirina indiscriminadamente, principalmente aquela infantil, associa até mesmo como uma balinha. Isso é comum, né? Então a gente precisa de tomar cuidado com o uso dessas substâncias, principalmente nesses 4 efeitos no uso crônico: gastrointestinal, renal, as alterações na coagulação sanguínea e no comprometimento ou na piora, na exacerbação de sintomas característicos da asma. De uma maneira geral, são esses os sintomas. A gente não vai entrar especificamente no mecanismo, na farmacologia desses sintomas. A gente vai fazer mais conteúdo para frente, se você é acadêmico de medicina ou simplesmente tem interesse em saber um pouco mais sobre o aspecto farmacológico. A gente vai estar publicando vídeos explicando detalhadamente o mecanismo de ação, mas do ponto de vista geral é importante ter em vista que os anti-inflamatórios são medicamentos e como medicamentos eles podem sim promover reações adversas graves, principalmente sobre o seu uso crônico. E alguns medicamentos específicos que eu não falei, mas eu acho importante falar, que é o paracetamol, a dipirona, que não são anti-inflamatórios clássicos, mas promovem um certo efeito no tratamento tanto da febre como dor analgésico. Eles também têm efeitos colaterais sérios. O paracetamol, o uso principalmente naquelas pessoas que têm alguma alteração hepática ou com o uso de álcool, pode promover uma hepatotoxicidade severa e promover lesões, até mesmo o uso de uma semana, doses altas, naquelas pessoas que têm um comprometimento hepático ou em etilistas crônicos, pode promover lesões que são irreversíveis. E o uso da dipirona em alguns países tem um relato de alterações nas células que compõem o sangue, podendo causar alterações hematológicas. E o uso do Aécio infantil. Algumas pessoas têm uma síndrome que é caracterizada também por alterações hepáticas e algumas alterações no sistema nervoso central, que muitas vezes são irreversíveis. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente está fazendo uso de medicamentos e sempre buscar a orientação ou do médico ou do farmacêutico. Bom, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês e que seja útil. Até!